dia. Eu sou a professora Cláudia Tenório. Estamos começando aqui como foi divulgado, né, prometido. Me comprometi aí com o grupo de estudos que nós teríamos essa semana uma maratona de pontos que estão no edital para o concurso TJ RJ 2020. Quero te convidar a você ter aí no post abaixo, eu coloquei o material que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, mas você também vai poder depois ter acesso, caso você não consiga, eu vou colocar o link para que você tenha acesso ao material. Nós estamos aí bem cedo, né? Aí eu tô falando um pouquinho baixinho para acordar o pessoal aqui da casa. Bom, a minha iniciativa nessa semana é, acima de tudo, valorizar esse tempo e a importância de estarmos no distanciamento social. A gente sabe que a gente está num tempo de muitas dificuldades em relação à saúde. Todos nós estamos aí, né, tendo que nos dar com consequências dessa situação. E eu gostaria que você que está aí assistindo essa aula comigo, eu já estou vendo pessoas entrando, que bom. A gente vai hoje iniciar essa série, né, de aulas gratuitas com foco no TJ, e você vai poder aí compartilhar também. Bom dia, Ingrid. Você vai poder participar aí colocando as suas dúvidas que caso venham a surgir enquanto eu apresento o conteúdo para você. Quero te orientar de que assim, nós estamos bem cedo, né? Iniciando essa aula às 7 horas da manhã e nós vamos estar juntos até às 8 horas. E eu gostaria de te incentivar que você que está podendo estar em casa, nesse tempo de distanciamento social, em razão aí da pandemia, né, do Covid-19, que você pudesse depois voltar à aula e você estivesse fazendo com que você tenha a possibilidade de olhar o conteúdo de uma forma mais detida, né? Pode até depois escrever as suas dúvidas, eu me comprometo de estar buscando aí a resposta para estar te auxiliando, tá? Então, como foi divulgado, assim, toda a semana tem algum conteúdo que está no edital já divulgado, as inscrições já foram iniciadas, né? Momentaneamente o concurso está suspenso, mas vai valer, conforme tem sido divulgado pela banca, vai valer aquelas mesmas regras, e é importante que você esteja aí fazendo leitura dessa orientação que existe ali de conteúdo programático. Você está vendo que eu estou aqui manuseando o computador, eu estou buscando aqui me localizar para ver os comentários, porque na verdade é muito interessante que vocês participem, né, e deixem aí os questionamentos caso venham a existir. Então, vamos estar iniciando, tá, nossa aula de hoje. Por que eu coloquei a política setorial educação como sendo a primeira aí da nossa série de aulas dessa semana? Porque existem algumas expectativas de que, em razão até da legislação que saiu no final do ano, venham a haver, né, a legislação já começa a valer em dezembro desse ano,
Então a gente tem a expectativa de que sejam, né, aí contratados assistentes sociais e mesmo o concurso sendo voltado para o TJ, o que existe como demanda, como expectativa de realidade, é que com esse aumento de assistentes sociais na rede socioassistencial e educacional, a gente tem aí maior interface também dentro da educação. O que existe hoje, por exemplo, é assim, os assistentes sociais que estão lotados assim, nas escolas que existem, mas futuramente a gente espera aí que tenha esse contingente maior. E o conteúdo que se refere à educação é muito vasto. Se você aí posteriormente aqui a essa aula me pedir algum material, eu vou ter uma série de materiais para te fornecer, de livros, de autores que já se debruçaram sobre o tema, buscando compreender o papel do assistente social na educação, referenciais de educação em termos conceituais, paradigmas educacionais. Tudo isso é importante, mas a gente, quando está num concurso público, a gente precisa priorizar materiais e ver o que realmente vai ser contributivo para questões que possivelmente cairão naquela prova. Quando a gente pensa no material para estudar, a gente precisa primeiro se perguntar, né, para qual instituição eu estou me preparando, porque isso vai definir, certo? Se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo aqui um concurso que fosse para a área da educação propriamente dito, eu ia te orientar a nós lermos realmente materiais assim em relação mais a paradigmas na área da educação, mas como se trata do Tribunal de Justiça e, e que vai ter uma interface, né, com os profissionais da área da educação, das demandas que surgirão, é muito importante a gente conhecer primeiramente a política pública, porque o assistente social ele atua na área da educação, sobretudo fazendo valer o direito social, né, de crianças e adolescentes, dos jovens e a educação de adultos. Por isso que quando você abre aí o material que eu preparei para você, você já vê de inicialmente aquilo que é a política pública da educação, tá? Eu estou aqui listando os principais marcos legais que orientam o trabalho do assistente social na educação. Primeiramente, a gente não pode deixar de esquecer, né? Não pode esquecer aquilo que é o que o artigo 6º fala, que estão presentes ali os direitos sociais. O assistente social é um ator privilegiado naquilo que é a efetivação de direitos sociais da população, e nós temos aí, dentre os 11 direitos que estão listados ali no artigo 6º, o primeiro está aí a educação. Então já é algo que legitima o fazer do assistente social no espaço. E eu também separei para você aqui os artigos, né, que dentro da Constituição também abordam a Constituição Federal de 1988. Você vai perceber que muitos desses artigos eles são reproduzidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei que regulamenta esses artigos aqui presentes na Constituição. E em relação à educação, os artigos que vão o 205 ao 214. E aí, novamente, eu gostaria de explicar por que você está vendo alguns artigos e você não está vendo outros aqui no material que eu preparei. Por quê? Né? Dentro ainda daquela lógica de pensar para qual concurso, você precisa entender aquilo que é aderente ao trabalho que é realizado ali. Por exemplo, é muito importante que a gente entenda aquilo que já está assegurado enquanto direitos presentes na Constituição em relação à educação. E fazer também compreender
aquilo que são as orientações que a Constituição traz para aquilo que é a qualidade dessa educação que deve ser prestada. Enfim, tudo aquilo que pode ser judicializado em relação à educação, é importante que você tenha aí aquilo que é a orientação da legislação. Uma das coisas que eu não trouxe aqui, por exemplo, é a questão do financiamento da educação. Obviamente que isso em algum momento pode ser questionado aos governantes, mas, por exemplo, isso é uma questão que vai para outro órgão, por exemplo, como o Ministério Público, né, no que tange a tutelas coletivas. Então, a gente está aqui preparando o material que vai estar relacionado àquilo que são as demandas dessa instituição para o qual o concurso que você vai prestar. E no artigo 205 já traz alguma coisa aqui que a gente deve ter atenção. Por exemplo, ele vai trazer aquilo que é a orientação maior para a educação no nosso país. A Constituição, que estabeleceu o paradigma principal sobre a educação no nosso país, diz que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Então, a gente tem aqui a necessidade, né, de pensar aquilo que é principalmente o papel da família e do Estado nessa questão da obrigatoriedade de estar ali assegurando com que crianças, adolescentes e jovens estejam ali vinculadas à educação. E é interessante também que eu destaco aqui nesse artigo, você vai ver que está em negrito, que é incentivada com a colaboração da sociedade. Né? Existe aquilo que é a necessidade de nós olharmos, né, para aquilo que é o assegurar desses direitos, em alguns momentos até buscar acionando os órgãos competentes quando a gente percebe que esse direito está sendo negado ou negligenciado pela família às nossas crianças e adolescentes, né? Buscar órgãos como o Conselho Tutelar, por exemplo, porque a sociedade ela vai exercer um papel de colaborador, né? A gente tem aquela coisa, mas não está na minha família, mas é algo que toda a sociedade deve estar olhando para que haja aí um assegurar desses direitos. E o que eu sublinhei aqui é que já caiu em concursos, outros concursos, que é aí o papel da educação, né? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a política de educação, ela segue essas orientações daquilo que vai fazer com que seja assegurada ao indivíduo. Né? São 3 situações, isso já caiu em concurso, é bom que você lembre. Primeiro, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. A gente sabe que aqueles conteúdos pedagógicos que nós adquirimos nos bancos escolares expande o raciocínio, a cultura, a possibilidade do indivíduo de caminhos, né, e exercer a sua autonomia enquanto possibilidade de escolha para a vida. Então, esse conteúdo educacional, ele vai junto com a experiência de vida formar esse para que ele possa aí viver a potencialidade do seu desenvolvimento como pessoa. E uma segunda situação que a educação traz é o exercício da cidadania, né? Quando a pessoa ela passa por aqueles conteúdos, ela tem sobre si, né, essas ferramentas que a municiam para dialogar no contexto da sociedade, para exercer um protagonismo junto àquilo que é a sua liberdade de opinião, sua liberdade de escolha e de aderir a projetos societários e não outros, né? Dela poder até escolher. Obviamente, isso é forjado a partir da educação. E também, como terceira situação que a educação propicia, é a condição de qualificação para o trabalho, porque a partir desse conteúdo a pessoa vai poder se inserir na divisão aí, na especialização do trabalho e conforme a natureza daquilo que é o seu ofício,
ela vai poder contribuir aí para a construção dessa sociedade por meio do seu trabalho. É interessante que, independente do ofício, até do artesão ao trabalho mais industrializado, existe a necessidade de conhecer ali aqueles conteúdos pedagógicos. Então é importante que você entenda que a educação ela tem aí essa finalidade, né, de visar o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Nós podemos dizer que dentro desse conjunto, né, dessas três vertentes que a educação propicia, vai criar aí uma integralidade, né, nesse desenvolvimento do ser humano enquanto ser existente na sociedade, que interage com o seu meio e que pode construir também essa sociedade, essa realidade. Então, é um direito que não pode ser negado e, acima de tudo, fazer com que, né, aquele conteúdo que está sendo ministrado ali na educação possa também propiciar, porque, obviamente, a gente sabe que não basta só assegurar estar no espaço, mas também aquilo que se oferece naquele espaço educacional precisa estar compatível com essas três situações que a educação visa. E eu separei também aqui para você o artigo 206 da Constituição. Por quê? Porque enquanto assistentes sociais, dentro daquilo que é o nosso compromisso com o projeto ético-político, a educação, né, por aquilo mesmo que nós já lemos ali no artigo 205, vai fazer com que esse cidadão ele possa aí estar encaminhando projetos societários. Ele, dentro da sua capacidade de escolha e no exercício da sua transformação social, ele vai fazer com que esses projetos de sociedade sejam aí alcançados. Então, a educação ela tem um princípio, precisa ter uma orientação de fazer com que essas condições que nós lemos ali no artigo 205 possam acontecer. É um princípio com aquilo que é um princípio que tem a ver com assegurar da qualidade dessa educação que está sendo prestada. E quais são as bases desses princípios ali do ensino que a educação propicia? E eu separei aqui, coloquei em letras vermelhas para que você possa ter aí, né, uma forma também de memorizar, de ter uma facilidade de memorizar, né, que seria a igualdade, a liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização dos profissionais e a gestão democrática, garantia da qualidade, piso salarial dos profissionais. Então vamos ver aqui um a um, tá? Dentro do artigo 206, quais seriam os princípios da educação? Primeiramente, igualdade de condições para acesso e permanência da escola. Esse é um direito inalienável e que precisa ser aí buscado pelo assistente social na sua atuação, contribuir, obviamente, com os atores também presentes ali na educação, junto à política pública, para que esse acesso e permanência venha a acontecer. É interessante que, dentro dessa condição de garantia do acesso e permanência, o assistente social tem o seu fazer. A gente vai ver mais adiante aquilo que é relacionado ao fazer do assistente social, mas, por exemplo, o acesso, às vezes por meio de bolsas, de ações afirmativas, a condição da permanência também, de auxílio que venha contribuir para que aquela família possa manter a sua criança, seu adolescente na escola. O segundo item, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse é um princípio. A educação inaugurada e reafirmada na Constituição de 88 é uma educação pautada na liberdade. E já houve uma transição no país onde a educação ela exerceu um forte viés disciplinador,
de coerção da liberdade. E, a partir da Constituição de 88, esse é um princípio que deve ser assegurado. O terceiro é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O país ele constituiu uma rede de ensino que é formado por instituições públicas de diversas naturezas, confessionais, comunitárias e privadas, né, que visa principalmente o lucro, né? Existem instituições privadas que oferecem algum tipo de gratuidade mediante a subvenção daquilo que é o recurso público, mas essa coexistência de instituições públicas e privadas, ela vem assegurar também o pluralismo de ideias. Obviamente, uma instituição que tem ali um forte viés confessional, ela vai estar constituindo a sua grade curricular, onde isso de alguma forma apresenta-se, tá, para os alunos. Mas, obviamente, a liberdade de escolha e o pluralismo dessas ideias é uma coisa que precisa estar presente no espaço educacional. Aquilo que é impositivo, autoritário, arbitrário, não é um princípio e deve ser combatido, porque o princípio inerente à educação ali presente na Constituição é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O universo educacional existem muitas concepções pedagógicas, com socioconstrutivismo, outros que vêm, né, também ali atuando sobre o comportamento, enfim, uma série de concepções que devem estar presentes no ambiente escolar, mas de forma a compor um pluralismo. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vai haver o assegurar da educação básica como algo que deve ser ofertado pelo poder público em termos de gratuidade do ensino público. A valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, é um princípio valorizar os profissionais da educação. Existe, por parte do MEC, um incentivo àquilo que é uma formação de qualidade, uma educação permanente, e não só isso, né, mas o assegurar também do plano de carreiras para que esses profissionais possam aí ter a sua valorização. A gestão democrática do ensino público. Hoje já existem conselhos, movimentos sociais que fazem parte ali do universo educacional, e é um princípio que deve ser assegurado e deve estar aí no horizonte do trabalho do assistente social. A garantia de padrão de qualidade, obviamente, nós falamos aqui, não basta só assegurar o acesso e a permanência, é preciso garantir a qualidade também, e esse é um princípio. E o oitavo princípio é o piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos de lei federal. Também separei aqui para a gente ver o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As universidades, elas significam um saber maior, a construção de conhecimento, que vai fazer com que haja a possibilidade de inovação dentro do país. E por isso, essa inovação ela precisa ter a sua autonomia didático-científica garantida, bem como a gestão administrativa e a sua gestão financeira. Algo que é inerente aí à construção do conhecimento é esse tripé, né,
deve ser indissociável, que é o ensino, a pesquisa, a extensão. O ensino é aquela transmissão de conhecimento, né? Aquele momento propriamente dito da interação, da transmissão de conhecimento, mas a pesquisa é a investigação, é o momento que a gente se vale da leitura do empírico, submete a lente científica na construção de um novo saber. E a extensão é a possibilidade de fazer com que a universidade traga a comunidade para fazer parte aí desse saber, desse conhecimento e possa ofertar de forma gratuita ou a baixo custo para que a comunidade tenha acesso a essas inovações que a universidade busca. E é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros, né? Obviamente, dentro aí daquilo que é a legislação, a possibilidade de agregar conhecimento e intercâmbio. O artigo 208 vai dizer: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia aí do que eu estava falando, né? A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, né? Que seria a educação de jovens, adultos, a progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta do ensino noturno regular, adequadas condições de educando, atendimento em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Bom, eu li aqui todos eles, mas você há de entender que dentro desse dever do Estado, né, de assegurar e tendo aí a função do assistente social como um profissional privilegiado da educação, a gente sabe que em cada um desses deveres há algo que o assistente social ele pode estar inserido no sentido de assegurar, bem como reivindicar para que esse dever do Estado seja aí trazido à população. E o parágrafo segundo que diz: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade de autoridade competente. Então, o Estado precisa oferecer, bem como o parágrafo terceiro, né? Ele vai dizer: compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazendo-lhe a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. O papel do recenseamento é uma questão de gestão aí do universo escolar, mas fazer pais responsáveis pela frequência à escola, o assistente social pode contribuir muito para essas iniciativas, né? É um desafio trazer a família, os responsáveis, até mesmo a comunidade para dentro da escola e principalmente torná-los corresponsáveis para que essa frequência exista. A gente sabe que existem os programas assistenciais que criam essa necessidade, mas ainda assim é um desafio. O artigo 211, eu coloquei aqui, parece que é uma obviedade, né? Mas a gente sabe o universo escolar, a rede educacional, ela é feita em conjunto pela União, pelos estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, nesse regime de colaboração, os sistemas de ensino vão se organizar. E aí no primeiro parágrafo, por exemplo, a gente já tem como que esse sistema se organiza. A União, né, vai organizar o Sistema Federal de Ensino e os territórios,
tá? Cabe a tarefa à União e financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Interessante pensar nesse regime de colaboração dos sistemas de ensino, porque os pisos da educação, por meio da transferência ao fundo educacional, vai deixar isso aqui bem dividido e cada um com a sua responsabilidade. E aí a gente tem, parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Tá? O assistente social, quando ele se vincula à rede de ensino, ele precisa ter o entendimento do seu lugar, tá? Se ela está ali, se o profissional está no município, se está no estado, a nível federal, e isso vai fazer aí com que as suas demandas também estejam correlacionadas. O artigo 212 é aquilo que eu estava falando, né? O piso, às vezes, aparece mais como uma demanda de quem está na área da gestão do espaço escolar. Mas é importante a gente entender, porque isso também está relacionado, por exemplo, ao fundo da educação, né? Aos conselhos de educação. E o artigo 212 diz assim: a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniência de transferências na manutenção e de desenvolvimento do ensino. Então tá aí algo que você também precisa decorar, desses percentuais, tá, de transferência de fundo a fundo da educação. E o artigo 214 é algo que também aparece muito nos concursos para assistente social na área da escola, né, na área educacional. O artigo 214 diz assim: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. Olha aí, eu coloquei em negrito para que você depois possa ter atenção aí esse período, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas do poder público. Bom dia, Valentina. Seja bem-vinda, Valentina Neri. Então, essa estratégia de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, vejam só, o Plano Nacional, que é decenal, ele vai articular esse Sistema Nacional de Educação no regime colaborativo, que a gente já viu que participa a União, estados e municípios, e nesse Plano Nacional de Educação vai conter diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação, tá? Isso de forma a assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, independente dos níveis, etapas, modalidades. E é muito importante que a gente entenda o que esse Plano Nacional de Educação ele vai direcionar. Então, ele vai ser elaborado de forma que ele conduza a erradicação do analfabetismo, é algo que precisa ser perseguido pela educação brasileira, universalização do atendimento escolar, é a escola para todos, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica
do país, né? Aquela inovação que eu havia falado, o papel da universidade, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, aqui a gente finaliza os artigos que eu separei para vocês aqui dentro da Constituição e que precisavam ser aí lembrados por você que está se preparando para esse concurso do TJ Rio de Janeiro 2020. E eu trago aqui para a gente treinar um pouco, para você ver como que as questões da banca Sebrasp, que é a banca que está organizando o concurso do TJ Rio de Janeiro 2020, e eu trago aqui uma questão que foi elaborada por essa banca e que caiu, por exemplo, no concurso da Prefeitura de São Luís do Maranhão. Olha só, a questão já traz aí algo que eu separei para vocês, que é o Plano Nacional de Educação. Vamos ver o que diz aí a questão? Uma das recentes políticas setoriais aprovadas no país é o Plano Nacional de Educação, PNE. Assinale a opção correta de acordo com o disposto nesta legislação. Você já sabe que as questões da banca Sebrasp, cada alternativa é uma questão nova. Eu costumo dizer isso porque em cada uma das alternativas você tem um enunciado, mas em cada uma das alternativas você vai dizer se é certo ou errado. Você precisa olhar o edital porque existem editais que invalidam uma questão certa se você errar. Existem esses editais. Mas, independente disso, é uma característica da banca Sebrasp ter cada alternativa ali uma nova questão, onde você vai precisar julgar se é errada ou se é correta. Então, vamos lá. A gente já viu o enunciado que ele está buscando aferir o conhecimento do candidato sobre o Plano Nacional de Educação, tá? E assim, uma dica também, óbvio que esse Plano Nacional de Educação, como a gente viu aqui, ele é decenal. Então ele vai sofrer atualizações e você precisa estar atento ao período aí de que você vai prestar o concurso. Agora, raramente, muito raramente, vão entrar naquilo que é, né, assim, as particularidades desse Plano Nacional de Educação. O que, em geral, na maioria dos concursos é cobrado é exatamente aquilo que está escrito no artigo 214, que são, né, aquilo que o Plano Nacional de Educação está buscando. Então, vamos lá tentar responder. Alternativa A. O Plano Nacional de Educação institui os órgãos de assistência social para institui os órgãos de assistência social para a realização de busca ativa dos estudantes ausentes da rede de ensino, com a finalidade de preservar o direito à educação a partir dos 2 anos de idade. Bom, aqui a gente tem muitas questões que precisam ser aí, né, olhadas. A primeira delas, eu estou sublinhando aí que são órgãos de assistência social. Quais são os órgãos de assistência social? Né, são órgãos vinculados à política de assistência social. CRAS, CREAS, né, os equipamentos aí da política de assistência. Obviamente, a gente já entendeu que não é atribuição deles fazer aquilo que é o trabalho da política de educação. Então, essa busca ativa dos estudantes ausentes, óbvio que em algum município pode haver um sistema de cooperação, mas a Política Nacional de Assistência Social, ela vai trabalhar prioritariamente com seus conteúdos, ok? Então, estaria errado aqui essa alternativa. E a busca ativa dos estudantes ausentes da rede de ensino, né? Então, essa contraposição que eu estou mostrando para vocês. Os órgãos de assistência social e da rede de ensino, né, seria um contrassenso. E também
com a finalidade de preservar o direito à educação a partir dos 2 anos de idade. Isso aqui eu não marquei, mas também estaria errada, porque a gente viu lá em cima, vamos ver lá, aqui no artigo 208, primeiro item, educação básica é dever do Estado assegurar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, esses 2 anos aqui, né, também estaria errada. Então, essa alternativa está errada. A letra B. Olá, Michele, bom dia. Diz assim: entre as diretrizes do Plano Nacional de Educação, inclui-se a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Bom, a gente viu aqui no artigo 214, tá bom? No item 5, promoção humanística, científica, tecnológica do país, tá? Tem aí também a cultural, mas obviamente, né, ela já está aí assegurada, subentendida. Então, a letra B está correta. A letra C, o monitoramento e avaliação das metas e da execução do Plano Nacional de Educação deve ser realizado semestralmente pelo Conselho Nacional de Docência e Ensino. Bom, está errado. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é alfabetizar 80% das crianças de até 9 anos de idade ou até completar o segundo ano do ensino fundamental. Isso também está errado. E a alternativa é: uma das estratégias do Plano Nacional de Educação é a redução gradativa do financiamento aos entes federados para que as demais esferas de governo assumam a política de valorização dos profissionais do magistério. É errado, isso é um contrassenso e não está, né, em consonância com o que nós lemos lá nos artigos da Constituição que falam da educação. E eu trago agora aqui para você alguns artigos também que eu listei e que são ali bem aderentes ao trabalho do assistente social na educação. Veja só, a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394 de 1996, que sofreu uma atualização pela Lei 13.415 em fevereiro de 2017. Vou te orientar, vou te estimular aí, você também ver essas atualizações. O artigo 1º, né, vai dizer da LDB que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Veja só, já está mais abrangente do que a Constituição, porque a LDB está regulamentando aqueles artigos, tá bom? E o parágrafo 2º que eu destaquei aqui: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Veja só, se lembra do artigo 1º da Constituição que nós lemos aqui? O trabalho, a questão do desenvolvimento pleno da pessoa, a questão do exercício da cidadania. Então, aqui está presente também na LDB. O artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência, né? Eu vou deixar aqui para você ler depois quais são essas incumbências. Gostaria de ressaltar, dentro do artigo 12, aí o item 7, tá? Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, tá? É algo que o assistente social no universo escolar deve incentivar. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresenta a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido. É algo que no conjunto ali dos atores, né, da escola, sejam professores ali, docentes, coordenação pedagógica, junto com a assistente social, deve encontrar ali um caminho para que isso aconteça. E aí a nona, né, o nono item: promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying,
no âmbito das escolas. É algo que precisa estar aí muito presente nesse trabalho do assistente social na escola, porque, obviamente, junto com o psicólogo, é importante compor formas de enfrentamento. E não apenas enfrentamento, mas buscar também a origem, né, dentro daquele agressor, né? Obviamente, são todos ali participantes desse universo. Bom dia, Vitor. E é uma legislação que precisa estar antenada com aquilo que nós temos como horizonte dentro do processo de educação, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de vivenciar, tá? E algo também que é inerente ao trabalho do assistente social é estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, tá? Promover um ambiente seguro escolar. Então, vejam só, um ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Esses são fatores que estão relacionados àquilo que é, né, a natureza do trabalho do assistente social, mas não necessariamente e exclusivamente do assistente social. A gente precisa entender que o espaço da escola é uma construção e que envolve muitos sujeitos, tá? E esses devem estar ali dialogando para essa composição. Aqui a gente vai entrar mais no que se refere ao serviço social na educação, né? A educação já está presente aí dentro da área do serviço social desde a década de 30. A gente sabe que o Cefes-CRES, o conjunto Cefes-CRES, em 2001 direcionou esforços para elaborar propostas de atuação dentro do tema. E a gente não pode perder de vista aquilo que é a concepção de educação. Essa concepção de educação, ela está presente dentro daquele livro que eu incentivo todos vocês que estão se preparando para o TJ Rio de Janeiro a fazer uma leitura, que são subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação, né? Lembrando aquilo que eu falei no início do vídeo. Existem materiais que são muito relacionados ao próprio fazer dentro do espaço da educação, mas são outros que no diálogo com o universo jurídico são importantes para que o assistente social conheça. E a questão de conhecer essa concepção de educação presente nesses subsídios para o trabalho do assistente social na política de educação é importante porque ele está vinculado àquilo que é o projeto ético-político da profissão. Quando o Cefes fala assim, né, o grupo que ali elaborou esse material, que a concepção de educação, né, presente aí dentro da cultura dos assistentes sociais, é complexo, constitutivo da vida social, que tem uma função social importante na dinâmica da reprodução social, ou seja, nas formas de reprodução do ser social, e que numa sociedade organizada, a partir da contradição básica entre aqueles que produzem a riqueza social e aqueles que exploram os seus produtores e expropriam sua produção, se converte em conjunto de práticas sociais que contribuem para a internalização dos consensos necessários à reprodução ampliada do sistema. Vejam, isso está relacionado àquilo que eu falei inicialmente aqui na nossa aula de hoje, né? A educação, ela é uma política que encaminha projetos de sociedade. Quando o educando passa por esse espaço escolar, ele está ali vivenciando algo que dentro dessa função social da escola vai municiá-lo para que ele exerça o seu protagonismo como sujeito dentro da sociedade. E a educação, ela se constitui nesse conjunto de práticas que vai fazer com que haja internalização dos consensos. Obviamente, como a gente já viu na história da sociedade brasileira, em alguns momentos, né, cooptada para projetos que terminam sendo de disciplinamento, né, daquilo que é uma visão moralizante do papel da escola. Mas a educação, ela precisa ser transformadora e libertadora do indivíduo. Então, a educação formal é ao mesmo tempo, né, ela produz conformidade e consenso,
por meio de seus limites institucionais e legalmente sancionados. Ela contribui para subordinar o metabolismo do ser humano com a natureza e os interesses de uma classe. Olha aí, ela pode ser, né, cooptada por projetos de classe, o que termina por assegurar a reprodução dos contextos sociais, das formas de apreensão do real, do conjunto de habilidades técnicas, das formas de produção e de socialização do conhecimento científico, que repõem contínua e ampliadamente as desigualdades. Então, a gente precisa ter nesse espaço da educação, por aquilo que são princípios presentes dentro da Constituição brasileira, que essa educação escolarizada, ela precisa ter um caráter emancipador, certo? E a gente tem aí também algo que é um posicionamento do Cefes, que é a ampliação do campo dos direitos sociais como forma de compreender a cidadania em seu sentido mais classista e menos abstrato. Tem no reconhecimento da política de educação como um direito social a ser universalizado, um dos momentos deste processo de mobilização e luta social, mas como meio e não como finalidade de realização de uma ordem social. Aqui, logo abaixo, eu estou sintetizando aquilo que está lá nos subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação, que são propostas de atuação do assistente social, tá? Nessa área. E aí eu volto a dizer, vocês que estão se preparando para o concurso do TJ Rio de Janeiro, é importante conhecer para que, obviamente, numa ação de trabalho, né, junto ao tribunal aí de correlação intersetorial. No entanto, são ações muito voltadas para o assistente social no espaço da educação. E estão aqui. Atuação voltada para a garantia do acesso à educação escolarizada, assistência estudantil, ações afirmativas, concessão de bolsas, educação inclusiva, garantia de educação democrática da escolarizada e diversidade humana. As dimensões também aqui estão ali relacionadas aos subsídios da atuação do assistente social na educação. E já aí, encerrando a nossa aula de hoje, eu gostaria de ver aí uma outra questão também da banca Sebrasp, que é a banca organizadora do concurso do Tribunal de Justiça Rio de Janeiro 2020, sendo que essa questão aqui caiu na residência médica multiprofissional do Hospital Universitário da Universidade de Brasília. Foi agora em 2018, mas é uma questão que eu entendi que tem muito a ver aí com essa preparação que vocês estão fazendo, porque vai trazer aí um conhecimento da realidade social, vai exigir um conhecimento da realidade social. A gente sabe que o programa Bolsa Família é uma política pública e que visa assegurar direitos nessa relação intergeracional, obviamente, e que, né, pelas suas condicionalidades, existe aí uma série de cumprimentos que não podem ser negligenciados pela família enquanto direitos sociais de crianças e adolescentes também. Tá bom? A gente costuma olhar o programa Bolsa Família ali pelo senso comum, às vezes como uma medida assistencialista, mas a gente entende que ali dentro das suas condicionalidades ela está trazendo a necessidade de assegurar direitos sociais lá do início da nossa aula no artigo 6º da Constituição. E então vamos olhar aqui essa questão. Acerca do programa Bolsa Família, julgue os itens a seguir. Aí a questão 119, né, o número da questão lá na prova. Quando uma família é inserida no programa Bolsa Família, o poder público assume unilateralmente o compromisso de garantir o acesso das crianças e ou dos adolescentes dessa família à saúde e à educação? Bom, a gente está vendo aqui, bom dia, Márcia, a gente está vendo aqui uma questão, né, que tem a ver com os direitos sociais lá do artigo 6º, porque, né, o assegurar dos direitos à saúde e à educação. Agora, o poder público não pode assumir isso unilateralmente. Aliás, a questão do incentivo
vem exatamente no sentido de fazer também a família participante, né? A gente já sabe, como nós vimos lá no artigo 205 da Constituição, que é dever, né, do Estado e da família assegurar o direito à educação. No entanto, por uma questão até de desigualdade, de falta de recursos, né, algo que é histórico, é um dado da realidade e não pode ser menosprezado, embora que não é razão, né? Obviamente, a gente sabe que direitos precisam ser assegurados. Então, essa questão aí, ela é errada porque ela diz aí que unilateralmente o poder público vai assumir esse compromisso do acesso. Obviamente, né, que a oferta, ela também cabe ao poder público, mas a gente já viu pelas legislações que o poder público ele faculta também, né, dentro da pluralidade da rede de ensino, a, a rede, né, de ensino ela é composta também por instituições privadas, confessionais, comunitárias. Então é importante a gente olhar bem essa questão e entender aí que ela está errada. E a 120, né, a questão lá na prova, vai dizer que o Bolsa Família garante acompanhamento de saúde apenas às famílias com filhos adolescentes de até 17 anos de idade e ou com mulheres gestantes. A gente sabe também que é um grande erro, não só por aquilo que a gente sabe do programa Bolsa Família, mas também por aquilo que são as diversas faixas etárias que compõem ali o programa Bolsa Família. E esse acompanhamento de saúde, por ser uma condicionalidade, é feito esse acompanhamento para todos aqueles inseridos. Obviamente que essa é uma questão que pode passar, né, também pelo assistente social do Tribunal de Justiça, no sentido que é negligenciado, né, pela família, ou não a vinculação, né, o negar de direitos. Então, por isso que eu trouxe essa questão aqui para a gente. Bom, nós estamos aí encerrando a nossa aula de hoje sobre a política setorial de educação. Você entendeu, como eu falei aqui no início, que essa semana de aulas gratuitas é uma forma de incentivar aí você a usufruir desse melhor tempo, né, de isolamento social. Todos nós estamos nos cuidando muito. Quero incentivar você a cuidar de si, da sua família, da sua comunidade, aí, da sua vizinhança, dos seus colegas de trabalho e aproveitar esse tempo para você manter o seu foco nos estudos. Quero agradecer a participação de cada um aí que entrou e que, deixa eu ver se tem alguma questão que alguém escreveu lá nos comentários. Tá? Agradeço aí cada cumprimento, é uma alegria quando eu vejo um cumprimento aí nos comentários. Vou deixar o link para esse material, caso você tenha alguma questão, você ainda pode escrever nos comentários que eu vou responder ao longo dessa semana. Amanhã a gente vai estar falando sobre prostituição infanto-juvenil, é um outro tema que está lá no conteúdo programático da prova. E eu quero te convidar a acordar às 7 horas, tá? É rapidinho, até às 8. E aí, já, assim, um pouco mais para tarde, eu já vou estar liberando aqui o acesso ao material da aula de amanhã para você poder ler e você aí interagir comigo nesse momento, tá? Deixo um abraço aí para cada um. Vamos nos cuidando para passarmos juntos por essa pandemia e não perder ninguém, né? Estarmos todos aí para depois vivenciar e entrar nesse tempo aí que vocês estão buscando de uma colocação por concurso público. O meu abraço, esse vídeo vai ficar aqui e depois também vou deixar lá no canal do YouTube. Um bom dia!